A primeira etapa da planilha é, como eu falei, é digitar as mensalidades do período que vai ser analisado. Eu já ajustei o período de apuração, então a gente não vai precisar ficar tirando coluna, colocando linha e tal. Então, o primeiro passo é que vocês peguem lá no demonstrativo em PDF mensalidades e digitem a mensalidade na coluna B, tá bom? Depois que vocês digitarem a mensalidade na coluna B, eu gostaria que vocês apurassem os reajustes que foram aplicados na coluna C, tá bom? Quais foram os reajustes naquela formulazinha que eu ensinei ontem. Na coluna D, identificar esses reajustes que foram aplicados, se foi anual, se foi faixa etária. E eu dei até aquele hackzinho, que a data do aniversário o reajuste anual sempre vai ser na data do aniversário. Se tiver algum reajuste diverso, com certeza foi por faixa etária, porque CAC, inclusive, não tem questão retroativa, nada do tipo. Então, primeiro passo seria vocês preencherem a coluna B, C e D, tá bom? Um demonstrativo ele está finalizando na mensalidade em agosto. Pode considerar de agosto até dezembro a mesma mensalidade, beleza? Aí, gente, eu já compartilhei na tela, tá? Para que a gente vá pelo menos até a coluna E aqui. E depois que vocês ajustarem, finalizarem essa parte, a gente parte para a apuração dos índices. E aí eu também dou um tempo para vocês estarem evoluindo, né? Fazendo sozinhos. Como eu falei, a coluna A já estava preenchida, o período de apuração. Coluna B, a mera digitação. Só observa lá direitinho o período, pegar a mensalidade de todos os meses. Aqui vocês, quando vocês vão captando essas mensalidades, vocês já vão vendo o mês da variação, né? Sempre em junho ali, tudo mais. Se tivesse algum outro reajuste aqui, a gente perceberia também. Aí, com certeza seria por faixa etária. Então, beleza. Coluna de digitação. E aqui agora, reajustes aplicados pela seguradora. Aquela formulazinha igual o valor da mensalidade do mês, dividido pelo valor da mensalidade do mês anterior, menos um para virar percentual. 0% porque não tem nenhum reajuste em janeiro. Pega. Não lembrou dessa fórmula? Ah, foi na calculadora. Aí, aí é passamento todo aí. Mas então, vamos lá. Pega a mensalidade ali de janeiro de 2016, na coluna C. Pronto, aí tu coloca igual a mensalidade, que é 713,83. Captaram essa fórmula? Mensalidade do mês, dividido pela mensalidade do mês anterior, menos um, para achar o percentual. Esse caso aqui só teve reajuste anual em junho. Um excelente caso, né? Que a gente não tem nada aqui. Mesmo que tivesse faixa etária também, não seria uma dor de cabeça, não. Aqui eu vou só demonstrar, evidenciar. Show.
Mensalidade de junho. Isso. Os reajustes aplicados pela seguradora vocês já preencheram, né? Anual. Aqui vai do seu jeito, anual, reajuste anual. Vocês preferirem, desde que identifique certinho o que é faixa etária, o que é anual, o que é outra coisa, e por aí vai. Deixa eu só preencher aqui. Pronto. Mensalidades devidas. Essa é a parte que a gente vai, é a segunda parte do cálculo, né? Que a gente vai apurar as mensalidades devidas, mas vamos logo já preencher essa coluna aqui, porque a gente só foca depois no índice FIP Saúde, lá na apuração. Essa coluna é mensalidades devidas. A primeira mensalidade, claro, é igual à mensalidade da seguradora, igual, pam. E aqui é aquela formulazinha, mensalidade anterior, que é 703 vezes o reajuste do mês. Isso é que eu vou puxar toda, assim, entendeu? E depois apaga. A gente pode fazer só em junho, mas eu gosto de puxar toda, assim, pra... Porque como vai estar zerado ali do lado, não vai ter reajuste, entendeu? Aí a mensalidade anterior vezes o reajuste, mais a mensalidade anterior. Aí vai ficar igual. Isso. Aqui, basicamente, a gente está somando a mensalidade anterior com o reajuste à mensalidade anterior. E sim, só vai ser em junho. A mensalidade, quando você fizer essa fórmula, por enquanto vai ficar toda a mesma, 713,83, porque a gente não aplicou reajuste nenhum ainda. Então, beleza, já fomos aí, mensalidades devidas. Agora eu vou dar de novo um espaço para vocês, para que a gente vá para a parte crucial, né, que é justamente a apuração dos reajustes que são efetivamente devidos, com base na aplicação do índice FIP Saúde. Só para relembrar vocês, deixa eu parar aqui de compartilhar, nunca consigo. Eu vou compartilhar aqui a tela das mensalidades. O que a gente precisa ter como referência é a data da adesão, 28/6/2002. Como vocês já perceberam na planilha, os reajustes são sempre em junho. A data da celebração do contrato foi em junho. Só que a gente tem que levar em consideração, no caso da CACI, o mês exato do reajuste, entendeu? Então, como foi aplicado, como a data da adesão foi 28 de junho, a gente só vai usar dois índices de junho, entendeu? Porque vai ser de 28 a 30, tá bom? O índice inicial vão ser dois índices e os últimos, do último mês vão ser 28 dias, para que a gente fique prorrateado. Ou seja, junho de base, a gente só vai usar 2 dias de junho e junho do ano vigente, 28 dias de junho, para que a gente consiga fazer esse prorata. Então, peguem aqui essa data da adesão, vocês já sabem que é 28 de junho de 2002. Lá na planilha da CACI, deixa eu voltar para a planilha, vamos iniciar aqui a apuração em 2016. Eu vou fazer somente desse, não vou nem fazer do mês todo, para não ficar já pronto. Mas pelo menos do primeiro, dia 28, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, 28 de junho de 2015, que é justamente quando completa um ano, né? De junho de 2015, dividido por 30, porque junho tem 30 dias, não é isso? Junho tem 30 dias, né? 30 dias. Tem. Vezes 2, porque 28 para 30, entendeu? 2 dias. Os demais meses a gente vai consumir todos os dias do mês, tá? Vai consumir todos os dias do mês. E no último, já que foi dia 28, vai ser 28, junho de 2016, dividido por 30 vezes 28, que é justamente tal. E aí, como eu falei, a repetição ela vai ajudando, porque a lógica é essa para todos os casos. A gente vai ver a data, vai prorrateando, fazendo. O primeiro é meio assim mesmo, mas daqui pro quinto, sexto, você já tá voando, assim. Já vai automático, já vai. Eu também vou preenchendo aqui enquanto vocês já estão um pouco mais avançados. Deu certo? Vamos lá para a planilha agora. Aqui
A mensalidade, coluna mensalidades devidas, a gente já tinha feito. Reajustes conforme o contrato FIP Saúde, tá? Junho de 2016, aqui é um ponto importante. A gente apurou um reajuste maior que o FIP, então a gente vai manter, salvo o cliente informe ao aplique FIP Saúde, ele não vai fazer isso, com certeza. Mas, enfim, aqui a gente mantém, tá? Porque foi mais benéfico. Em tese, a gente só está iniciando a mesma análise em 2017, né? Na prática, assim. Mas, como eu falei, como 2016 está dentro da prescrição, e até o caso passado que a gente fez ontem, o reajuste de 2016 estava abusivo, é bom a gente fazer essa verificação, para não ser, sempre 2016 tá ok. Não vamos assim, não. A gente realmente tem que confirmar. Já 2017, deu 9,79, já foi um reajuste melhor. 2018 também, 6,36. 2019 também. 2020 também. 2021 também é um índice que quase sempre a gente apura um pouco maior, não é sempre. Observe que eu apurei 8,69, enquanto que a Cassia apurou 7,23. A gente vai manter o reajuste da Cassia, salvo tem alguma decisão expressa no processo, ou então, se alguém quem é detentor do direito, advogado, alguma coisa assim, solicitar o freio, mesmo que tenha apurada menor, mantém lá o que foi da CACI. Pode acontecer também. Mas, em via de regra, porque é mais benéfico para o cliente, a gente vai apurar, manter o reajuste contratual. Tá bom? Junho de 2022, 1,10. 2023, 10,14. 2014, 2024, 7,63. 2025, 8,32. Coluna de reajustes devidos é só copiar a F para G, tá? Fica certinho. Todo mundo chegou à mensalidade final de 1.402? Eu estava fazendo 1.421, deve ser. Será que você não manteve o reajuste de 2021? 2021 a gente apurou um reajuste um pouco maior. Será que a senhora não aplicou? Dá uma olhada que eles apuraram 7,23 em 2021. Isso. Foi isso, né? 1.402, né? Então, aí já é a prova real que deu certo. Diferença apurada entre os valores pagos e os valores devidos. É claro que prescrição é uma questão de direito, mas, pelo menos aqui em Salvador, todos os meus clientes eles defendem a aplicação da prescrição trienal. Aqui nada mais é do que a diferença entre o cobrado e o devido. A gente vai fazer a diferença entre o que está na coluna B e a coluna G a partir de dezembro. Dezembro de 2022, dezembro de 2025. Eu indico sempre prestar atenção nesse ponto para não acabar por uma prescrição equivocada. Diferenças atualizadas pelo IPCA. Eu já deixei pronta aqui a fórmula, então é só multiplicar esse por esse. Isso a partir de dezembro de 2022. Eu estou aplicando a prescrição trienal. Mas como eu falei, a prescrição é de direito, então pode ter alguém que defenda quinquenal. Aqui é só ajuste mesmo, vai de caso para caso. Mas aqui em Salvador não vejo ninguém fazendo além de trienal. Isso, 96 é o devido, cobrado menos devido. B menos G. Aí vai até o final lá, puxa até o final. Vai até o final lá. Vai dar 20.976,52. 29, 36. Pronto. Na coluna M eu já deixei pronta aqui a fórmula, então não precisa se preocupar. Mas aqui é basicamente o INPC, ou o IPCA, salvo me engano. É o IPCA acumulado de dezembro de 2022 até dezembro de 2025. Eu já dou o índice acumulado aqui. O que basta depois a gente multiplicar o valor
A diferença vezes o índice de atualização já vai dar o valor atualizado aqui. Então, a N vai ser L vezes M. M. Fazendo exercício 4. Aí arrasta também. Deixa só. Aham. Vai dar 22,057,23. Juros de mora que a gente não vai apurar, porque é um cálculo para inicial. Diferenças atualizadas pelo IPCA até 1 de dezembro. Basicamente, aqui vai ser a soma da coluna N com O, com a coluna O. A coluna 1 está zerada, então vai dar o mesmo valor. N com a O, desce. Ó, ó. Vai dar o mesmo valor. Porque não tem juro. É, vai dar 22,057,23. Então, na diferença, só faz a atualização monetária, não paga Não. hora, não. Para inicial, não. Inicial. Só se for para liquidação, o juiz pode fixar juros da citação, juros de desembolso. No caso da INS, a gente vai fazer um caso de liquidação de sentença para apurar os juros de mora. Tá? Vamos terminar aqui, eu acho que a gente Porque a gente já é para pega essa isso. diferença, quando a gente acha a diferença, Uhum. aí mesmo Para na juros. inicial, a gente Já coloca aplica juros também, né? aplica- Não, nos meus cálculos eu não aplico, salvo o cliente, salvo tem alguma solicitação, né, do cliente, aplica juros. Geralmente os clientes não solicitam não aplicar para não passar do teto, né, do judiciário, às vezes, para não exceder o teto. Tem alguns clientes até que optam por nem corrigir. Ah, não corrige não, só pura lá o valor. Alguns clientes até optam por não demonstrar o valor total do débito. Aí vai, como eu falei, de caso para caso, de tal, assim. Pronto, agora vamos preencher esse quadro aqui, na terceira aba, que é reajustes aplicados pela seguradora. Tá? Aqui, basicamente, a gente vai colocar igual aos reajustes lá que foram aplicados por ela. Pela Cassi. 13.945, 13,50, 905. Já deixei o quadro pronto aí, só para preencher. Aqui vai ser os reajustes aplicados pela seguradora. E aqui, como eu falei, não é nem reajuste devido, são os reajustes recalculados pela perícia. Então vai ser no apêndice 2. A gente vem aqui e vai lá. aí você vai dar tudo. Não precisa nem digitar o 12. Você vai lá no apêndice 2 e vai cada um, do 16, do 17, pegando lá cada índice que a gente apurou. Ó. Tá pintadinho lá de marrom. 10, 7. Acho que eu fiz errado aqui. Eu aqui no quadro já iniciei em 2017. Olha essa observação. Eu até nem percebi isso aqui na hora. Por que eu iniciei em 2017 aqui no quadro? Porque 2016 não está abusivo. E aí, para não evidenciar no laudo algo que é bom para Cassi, Sim, aí eu oculto. O de 2021 não tem jeito, porque tá no meio. Mas 2016, eu não comecei em 2016 por conta disso. Aí sempre que eu envio o trabalho, no corpo do e-mail mesmo eu informo, olha, apesar da prescrição, eu só iniciei a apuração em 2017 por causa disso. Aí no corpo do e-mail já basta para o cliente estar ciente que a gente fez assim, entendeu? Aí vamos lá, vai a partir de 2017. tiro 3. Isso vai a partir do 13,50. Eu nem tinha percebido, estava no automático, mas eu já deixei formatado até quanto a isso. Calculados pela perícia também a partir lá de 2017. Pronto.
Os reajustes, essa fórmula aqui ela já está automática, que é aquela forma C. Vocês vão perceber que somente em junho de 2021 aqui que a gente manteve lá o reajuste da CACI. Então, a diferença vai ser zero aqui. 63, 62. No quadro abaixo, mensalidade cobrada menos mensalidade devida, só para evidenciar. Aqui eu já estou meio que preparando o laudo, na verdade, né? Só estou meio que já deixando os quadros que eu vou colocar lá no laudo. Beleza? Antes de passar para o laudo, eu vou fazer aqui isso aqui, só se vocês se sentirem à vontade para fazer assim, mas eu vou basicamente fazer um novo quadro aqui, que é o quadro dos reajustes. Eu criei uma cópia do apêndice 2, para não perder o apêndice 2, e vou, a partir de 2017, fazer um recortezinho aqui. Vou com Ctrl X para colocar esses índices lá no laudo. Eu faço uma cópia do apêndice 2 para não perder o apêndice, e vou fazendo aqui. Aqui eu já terminei a planilha, a gente já terminou a planilha, tá? Já preparando o laudo. Mas, e não é obrigatório fazer dessa forma. Vocês podem fazer de outra forma lá, desde que vocês evidenciem, claro, o que foi aplicado, o que foi devido. Aqui bateu direitinho, total 60.318, 63.67, 62.21, 56.40. Perfeito. Aqui já estamos habilitados para ir para o laudo. Bom, aqui nas considerações iniciais e o objetivo é bem padrão mesmo. Aqui raramente a gente vai alterar alguma coisa. No máximo, é claro, se a gente verificar no contrato de adesão que essa cláusula não está na cláusula 20, às vezes está na cláusula 15, algo assim, mas o teor vai ser sempre o mesmo, tá? Aí é só ficar atento para não automático passar direto e tal. Porque esses detalhes assim, às vezes a CACI pode chegar e falar: ah, mas cadê a cláusula 20? Não está dizendo isso? Tal, e aí tá em outro, entendeu? Mas aqui é bem padrão mesmo. Aqui é um texto bem que eu já deixo preparado para a gente não mexer, que é basicamente dizendo o que a gente vai fazer, da análise dos reajustes anuais aplicados pela seguradora. Com base nos documentos fornecidos, o Estado Cassi aplicou os reajustes anuais em patamar superior ao quanto devido, conforme demonstrado a seguir. Aqui a gente coloca o primeiro quadro, tá? Vamos lá na planilha, aquele quadro demonstrativo de reajustes. Copia ele e coloca aqui, esse primeiro quadro. É claro que colocar esse quadro aqui, etc., ele é facultativo. É apenas uma forma de apresentar o trabalho. Vocês também poderiam colocar uns tópicos aqui escrevendo. Reajuste aplicado em 2017 foi esse, enquanto devido é esse. Só que eu acho que dá muito mais trabalho, né? Aqui você só faz preencher lá um quadro que ele já vai estar até mais automatizado do que esse que eu fiz. Copia e cola aqui. Já foi. Evita até erro de digitação e etc. assim. E aí, show. Que basicamente é você colocar um quadro. Eu peguei até um trabalho meu da Cassi, que eu fiz, eu acho que foi em 2019, e eu não usava esses quadros assim, eu saía escrevendo no parecer, aí eu pensei, caramba, a gente vai melhorando com o tempo sem perceber, né? Eu abri assim, caramba, quanta coisa foi essa que eu escrevi aqui? E aí eu fui ver, eu não usava quadro nem nada, então a gente vai otimizando com o tempo assim. Então, como esse parecer, ele tá no meu jeito, vocês ficam à vontade para editar, acrescentar, mexer. A mesma coisa as planilhas também. Aí a gente estava em 2017. Isso, aí. Portanto, de 2017 a 2025, o total dos reajustes anuais aplicados pela seguradora equivale a 118,61, enquanto o total dos reajustes anuais efetivamente devidos equivale a 62,21, resultando a diferença de 56,40. Aqui, como eu falei assim, é importante. Ah, foi. Não vi aqui, obrigado. E aqui a gente tem uma pequena observação, que é justamente sobre o reajuste de 2021. O reajuste de 2016 não vale a pena a gente tratar aqui, porque ele está até fora lá, tá? Foi o primeiro reajuste. É algo que a gente pode fazer como observação na entrega do trabalho. Mas o reajuste de 2021 ele está bem no meio aqui, né? Então essa observação tem que ser feita no parecer. Aí basta colocar algo dessa forma. Claro, com outros, pode ser com outras palavras também. Eu coloco mais ou menos assim.
Cabe salientar que o reajuste anual aplicado pela seguradora em junho de 2021, aí eu boto aqui entre parênteses, 7,23, foi inferior ao quanto efetivamente devido. Efetivamente devido não, quanto recalculado pela perícia. 8,69%. Portanto, em 21, o reajuste de 7,23% foi mantido. Poucas palavras, só para a gente mesmo informar que teve uma peculiaridade aqui. Já foi. A gente coloca uma observaçãozinha. Se alguma outra demanda que a gente pegar não tiver nada do tipo, é só não colocar isso. Se tiver alguma outra, por exemplo, teve um reajuste por faixa etária e a gente vai manter aquela faixa etária. Cabe salientar que em tal mês teve um reajuste por faixa etária de tal e esse reajuste foi mantido. Coloca ali também como observação. Ou até nem coloca também, se for o caso, que não mexeu. Ou se for aplicar algum parâmetro também, disserta sobre. Dos cálculos realizados pela perícia. Tá? Vamos lá. Após realizar os cálculos através dos apêndices 1 e 2, a revisão dos reajustes anuais do quadro foi constatado que a seguradora vem aplicando reajustes patamares em patamar superior ao confirmado contratualmente, que resultou na majoração dos valores devidos ao longo dos anos, bem como da mensalidade devida em dezembro de 2025. Vale salientar que a data da adesão é o dia 28, não é isso? 28. Portanto, os cálculos dos reajustes anuais tiveram como base a referida data para a apuração dos reajustes anuais, ou seja, os índices aplicados de saúde são contados anualmente entre 28 de, aqui a gente edita para junho do ano base e 28 de novembro do ano subsequente, prorrateados. Tal. Os ajustes anuais efetivamente devidos foram calculados no apêndice 2, conforme quadros dispostos a seguir. E aqui também é uma forma de apresentação. Eu gosto de pegar aquele quadro, colar aqui, mas vocês também podem colocar em tópicos assim, olha, o reajuste aplicado tal foi esse, tal foi esse. Eu prefiro fazer assim porque a gente fica mais legal, fica mais polido, fica mais prático. Aqui eu vou copiar e colar aquele quadro que eu fiz para cá. Fica aqui. Eu gosto de colocar essa informação também no parecer, porque muitas vezes as pessoas, o juiz, o advogado nem olha lá para os apêndices, né? Vai só olhar o parecer mesmo. Então, aqui eu meio que forço eles a verem que eu fiz lá no apêndice, né? Então, tá aqui. Aqui, como eu falei, é uma forma de apresentação. Portanto, aplicando os reajustes anuais efetivamente devidos, foi por crédito total atualizado, foi de, deixa eu ver quanto é que foi o crédito, 22.057,23. No que tange a mensalidade efetivamente devida, a gente recalculou e chegou em 1.402, enquanto a seguradora vem cobrando 2.326,92. Uma diferença de 4,92. E aqui a gente pode colocar aquele quadrinho que a gente fez lá da demonstrativo, mensalidade a qual cobrada, devida. Mas é facultativo também. Coloca o quadro, não coloca o quadro, tanto faz. É bom porque acaba que para um cálculo inicial, essa aqui é a informação mais relevante, talvez assim, porque o cliente ele vai pedir provavelmente uma liminar para depositar os valores devidos no processo, para interromper a cobrança, né, dos boletos. Então, a diferença apurada ela é importante para o valor da causa, etc. Mas ela só vai ser mesmo, assim, disponibilizada, digamos, depois da sentença, né, e tudo mais. Mas por isso que a gente dá uma ênfase maior na mensalidade aqui, até como finalização, em vez de tratar a mensalidade aqui e depois da diferença, a gente finaliza falando da mensalidade, porque eu acredito que é o que de cara, assim, vai gerar efeito, né? E aqui é a finalização do laudo, assim. Vocês conseguiram captar bem como funciona a demanda de CACI? Aí é a prática mesmo, assim, a questão do
da velocidade até de fazer, de pegar, de evitar algum errinho ali na hora de digitar. Às vezes a gente fica confuso com relação à data ou prorata. Quando a gente faz 5 demandas, 6 demandas, 10, 15, 20, a gente começa a fazer tudo mais. O que eu indico, assim, é uma dica que eu dou para vocês, é que automatizem a mente de vocês até certo ponto, porque quando a gente vai muito no automático assim, a gente começa a ignorar um monte de coisa, passar por cima, não apura o reajuste de 2016, ou então ignora uma faixa etária sem se perceber. Então, faz aquela. Eu gosto muito de pintar, como eu falei assim, as colunas de verde em cima, porque eu sei exatamente quais colunas eu já olhei, quais colunas eu ainda não olhei. Quando eu olhar uma coluna, eu boto na cor original, olho para. Porque eu não deixo nada passar, assim. Pode acontecer no dia a dia, muita correria, muita informação, né? Então, beleza. A gente vai fazer agora um caso da INS e o terceiro caso da CACI, com certeza eu vou passar para vocês fazerem depois. Pra vocês reproduzirem. É um caso que ele é muito semelhante a esses. Eles já estão. Ele já está com a formatação da planilha toda certinha, toda aquela carcaça da planilha. O apêndice 1 já está de dezembro de 2015 até dezembro de 2025. O apêndice 2 já está com aquelas formulazinhas dos índices. Então, vocês só vão se preocupar mesmo ali em preencher a planilha, apurar os reajustes que foram aplicados, comparar lá com os reajustes do FIP Saúde, levando em consideração a data de aniversário, e aí fica para vocês fazerem depois, porque com certeza não vai dar tempo da gente fazer aqui. Então, vamos partir agora para um caso da ANS. Da ANS, eu tenho dois trabalhos assim que a gente pode fazer. Um é a ANS com 3 segurados e o outro é uma ANS para liquidação de sentença. O que é que vocês preferem? Sim. Mais segurados, né? Pode ser também. Perfeito. E se der tempo, a gente faz rapidinho. De liquidação ele é bem tranquilo assim também. Vai naquele trabalho 3 ANS. ANS 3 segurados. 3 segurados, vai ser a mesma lógica do caso da ANS que a gente fez ontem. Ontem foi um caso até um pouquinho mais chatinho, assim, de complexidade, porque teve aquela questão da redução depois de 2021 para 2022, retroativo. Esse caso aqui eu não coloquei essa peculiaridade para não ter um elemento a mais para a gente, ia ficar bastante confuso aqui para fazer. Mas tem uma pegadinha na reta final ali do trabalho. É, referente aos 2 últimos segurados, para que vocês fiquem atentos. Bom, vamos lá. Com relação ao. Deixa eu compartilhar aqui a planilha. Primeiro passo aqui é captar as mensalidades nos boletos demonstrativos, e como eu salientei ontem várias vezes, nós não podemos fazer milagres assim ou supor valores quando a gente não tem informação. Não é questão de técnica, sabe fazer, não sabe fazer, é questão de realmente cautela para não fazer um trabalho equivocado e, sobretudo, não realmente não apresentar trabalho com limitações, digamos assim, porque o que, o que mais importa aqui nessa fase inicial, quando o plano Bradesco, Sul América, Qualicorp, ele tem mais de um segurado, é que a gente tem a informação correta em mãos. Então, a documentação correta inicial é o valor da mensalidade, mês a mês, segregado por segurado. Nesse caso aqui, de setembro de 2021 até dezembro de 2025. Nessa aba mensalidades, eu já fiz esse trabalho para vocês. Eu peguei o boleto dos clientes, do cliente, digitei as mensalidades. Foi basicamente isso aqui que eu fiz. Digamos que o cliente tivesse mandado a mensalidade com valor global. Não ia dar certo nesse cálculo, porque tem um. Se vocês perceberem, na reta final lá tem reajuste por faixa etária para um segurado, eu não ia saber nem para qual segurado foi. Talvez se eu visse a data de nascimento e um segurado percebesse, foi para esse aqui porque ele tem um aniversário em outubro. Mas eu não ia saber qual foi o percentual exato que foi para ele, etc. Enfim, então a gente tem que pregar pela cautela mesmo, tá? Voltando aqui para a primeira aba segurado um, qual é a metodologia que eu vou fazer com vocês aqui? Uma planilha para cada segurado, mas não vai ficar muito trabalhoso. Isso, copia, depois só vai mudar mesmo lá. E como é tudo do mesmo plano, vai ser ajuste pontual ali, verificar se um teve faixa etária ou não. Eu gosto de fazer assim, porque evita de cometermos algum erro material, colocar tudo numa planilha, várias informações. Quando tem 2 segurados, até vai. E ainda assim eu não gosto tanto. Aí tu imagina fazer então para 12 segurados, você colocar tudo na planilha, é uma possibilidade muito grande de você cometer erro sem nem saber que cometeu. Passa que você não vê. Então, eu faço realmente uma planilha para cada segurado. E é um gatilho, claro, para minha empresa. Eu
cobro, obviamente, um pouco mais quando é assim, porque o trabalho é muito maior, e etc. Mas eu sempre justifico que é para eliminar qualquer tipo de possibilidade de cometer algum erro, tá? Um erro realmente por não perceber uma informação, pelo acúmulo de informações. O primeiro passo, deixa eu compartilhar aqui a planilha, e eu vou deixar vocês fazerem. O primeiro passo é preencher, tá? Do segurado X. O primeiro segurado, segurado X, essa primeira apêndice, vocês vão focar somente nesse segurado. É vocês preencherem a mensalidade cobrada pela seguradora, identificarem os reajustes aplicados pela seguradora e a mensalidade devida, reajustes conforme a ANS, inclusive os reajustes da ANS já estão aqui, tá? Nessa aba aqui, a ANS, para vocês perceberem, diferente do FIP Saúde, a gente não vai precisar recalcular, ok? Identificação dos reajustes da ANS e diferenças apuradas, tá? Vou deixar vocês avançarem nesses pontos aqui, porque eu acredito que vai fluir bem, porque vai ser basicamente igual o cálculo da CACI, só que sem apurar o índice FIP Saúde, dessa parte aqui, tá? Então, eu vou deixar vocês fluírem ali da coluna B até H. Diferença devidas dezembro de 2022 para cá, beleza? E eu acredito que possam até avançar também para a reta final, porque depois aqui é só multiplicar. Devida com tal, o juros de mora vai estar zero. Enfim, essa reta final aqui também eu acredito que vocês consigam fluir bem também, tá? Mas vamos lá. Primeiro passo, mensalidades devidas. Do segurado X, o primeiro. Acaba que quando a gente faz um plano de saúde com mais de um segurado, ele é um trabalho maior porque são mais de um segurado, mas é como se a gente estivesse fazendo para um segurado, né? Quando a gente usa essa metodologia, é realmente o mais importante é a documentação mesmo, a gente ter a documentação correta em mãos e tal. E, enfim, acaba que não se torna um bicho de sete cabeças. O que muitas vezes é trabalhoso, né? Tem muitos segurados assim, é um trabalho absurdo. Às vezes o cliente até subestima um pouco, né? Cara, caso plano de saúde, com 13 segurados, meu Deus. Já sei que vai me tirar um tempo bom assim para fazer. Se vocês observarem também, por que que eu deixo assim uma coluna juros de mora vazia e etc. Pô, mas você não está aplicando juros de mora cálculo para inicial. É porque eu sei que esse cálculo ele pode voltar depois para liquidação de sentença. Então eu já deixo a planilha lá pronta para ser somente atualizada, acrescida dos juros de mora e tudo mais. Faz com que a gente ganhe tempo e não precise fazer uma planilha do zero, depois assim acrescentando juros. Eu só deixo claro realmente que não apliquei juros de mora. Então, quando eventualmente volta para uma liquidação de sentença no mesmo caso, eu uso realmente a mesma planilha e só faço atualizar, aplicar juros e acrescer mais algumas mensalidades que vão estar, né, do período do cálculo até hoje, digamos assim. Então, por isso que eu já deixo essa carcaça da planilha pronta para pensando na volta dela futuramente. Aí eu acho que é aquela lógica, né, que a gente fez na outra ali, apuração de ajuste, foi pegando da outra. No início é um pouco confuso mesmo, você, essa fórmula, qual é a lógica dela, mas depois você fazendo, vai gravando assim, essa é dividida pela outra. Tanto que às vezes o cliente me procura assim, Alfredo, tem um caso de plano de saúde, dá uma olhada rápido antes do cliente pagar se está abusível pelo celular mesmo, assim, faço a conta pela calculadora do celular, pego o valor da mensalidade atual pela antiga, divido atual pela antiga, menos um, vejo no celular, tá ok, pode pagar que tá abusível. Aí a gente vai pegando a lógica, assim, Aí, caso a gente vai abrir aqui o apêndice 2, para o outro segurado, para o outro. Mas primeiro vamos finalizar 100% essa, para não ficar depois lá ajustando muito, entendeu? Porque quando a gente puxar para outra, você vai perceber que a gente só vai alterar mensalidade, as três primeiras colunas ali e tal. Então, já vou colocar aqui, olha. Mensalidade cobrada pela seguradora para o primeiro segurado, setembro de 2021. Segurado X. Aqui vai ser basicamente apurar para lá para baixo. Até dezembro de 2025. Os reajustes são sempre em agosto, nesse caso, né? Puxa pra cima aqui que tá me atrapalhando. Não aparece para vocês, mas tem um negócio aqui me atrapalhando na tela. Pronto. Aqui já foi. Aqui é a apuração de reajustes aplicados pela seguradora. Mensalidade do mês dividido pela mensalidade do mês anterior, menos um. Zero, porque não tem nada. Puxo tudo para ter aquela certeza total, assim, para que não teve nada, tem nada que eu vou deixar passar. Tal. 2023. Esse segurado não teve nada, né? Com relação à faixa etária, etc.
Então foi o reajuste de agosto. Perfeito. Aqui, identificação. Aí vai de cada um. Ajuste anual, anual, etc. Vai só identificando. Mensalidade devida. A mensalidade inicial, primeira, que é justamente a mensalidade anterior vezes o reajuste conforme INSS mais mensalidade anterior. Copia, cola. Reajustes da INS. Aqui eu gosto de fazer um pouco o oposto aqui, olha. Eu pego primeiro a identificação, coloco aqui logo, para eu saber onde é que tem os reajustes anuais que eu vou aplicar. A ANS de 2022 até 2025. É claro também que se nesse período, e acontece, muitas vezes, tem muitas seguradoras que em 2022 aplicam 12%, já, principalmente a Unimed, sei assim de cabeça, mas sempre que tiver também uma situação como essa, é importante ou relatar para o cliente ou entender como a gente vai fazer. Geralmente a gente mantém um reajuste se ele for inferior, né? Que é mais benéfico. Reajuste em S 2022, 15,5. 2023, 9,63, 2024, 6,91, 2025, 6,06. Todo mundo chegou à mensalidade de 650,04? Perfeito. Vamos lá. Diferença entre os valores cobrados e devidos. Começando ali em dezembro de 2022 pela prescrição. Um menos o outro, a gente vai. Tá. Diferenças. A atualização é justamente o valor da diferença apurada vezes o índice. Juros de mora vai estar zerado, nesse caso aqui, eu já deixo pronto, eu sei que vai voltar. E aqui é basicamente a soma do valor atualizado com juros de mora, que é zero. Todo mundo chegou no valor de 5.284,13, né? Perfeito. Então aí significa que vocês já pegaram o mesmo fio da meada aí. Salvar aqui. E aqui vai ser realmente copiar essa aba para que a gente faça do segundo segurado. Vocês vão perceber que quando a gente copiar, criar uma cópia, aqui a gente só faz alterar, claro, o nome da aba, né? Apêndice 2 é o segurado, qual é o nome dele? Segurado Y. Apêndice 2, segurado Y. Aqui vão ser ajustes pontuais, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pintar de verde, o que é que a gente vai alterar, que é o topo do apêndice, o valor da mensalidade, claro, e os reajustes que foram aplicados, a identificação, reajuste conforme INS, identificação e diferenças. E diferenças apuradas não. É basicamente isso aqui que a gente vai alterar de um para outro. E aqui no final também a gente vai colocar que é segurado Y, tá? Eu vou fazer desses aqui agora em tela, desse aqui agora em tela, e o terceiro segurado vocês fazem sozinhos, 100%. Vamos lá. Aqui em cima o que a gente vai alterar é apêndice 2, segurado Y. Bota o nome aqui. Eu gosto de identificar identificar para ficar bem claro. Chegaram nessa parte aqui? Isso. Eu copiei a aba e em cima alterei. Apêndice 2, segurado Y, entendeu? Só para identificar mesmo. E aqui eu pintei, como eu te falei, só são somente essas colunas aqui que a gente vai se preocupar, entendeu? Que é a digitação da mensalidade dele, ter aquela cautela de porque aqui, se a gente observar, nem precisaria, né? Ah, pegou, já está lá automatizado, os reajustes anuais são sempre em agosto, mas esse segurado, por exemplo, tem uma faixa etária. Se a gente não fizer ali não olhar assim com um pouco mais de cautela, a gente pode se passar um pouquinho. A gente pode ignorar, por exemplo, uma faixa etária ali. Mensalidades cobradas pela seguradora, por segurador Y. A inicial é 1040,39. A gente vai pegar lá da aba, arrastar. Reajustes aplicados pela seguradora vai ser o mesmo. Eu percebi que só teve uma flutuação aqui em outubro de 2025. Teve um ajuste por faixa etária. Ajuste por faixa
Só faixa etária mesmo. Aqui é parâmetro. Ou a gente vai manter, nesse caso aqui a gente vai manter a faixa etária. Ou a gente mantém, ou a gente limita 30%, ou a gente exclui, ou a gente aplica outro parâmetro. Nesse caso aqui a gente vai estar mantendo essa faixa etária. Nesse caso aqui. Tá? E está finalizado aqui essa segunda planilha. É basicamente isso. Aqui eu altero também no final para segurado Y. É isso. Aqui, basicamente, nessa coluna, nessa nova planilha, eu coloquei a mensalidade cobrada para ele, Sim. tá? E aqui vai ficar basicamente a mesma coisa. Aqui. 13.464,37. Deu certinho? Porque teve uma faixa etária que você manteve, não foi? Isso. Beleza. Então, o valor da mensalidade dele vai ficar 2.516,21, não é isso? E o retroativo, 13.464,37. Nesse caso aqui, eu optei por manter, mas é questão de parâmetro. Você pode manter a faixa etária, pode aplicar um parâmetro específico como uma exclusão, limitação a 30%, ou aplicar também a RN 63 de 2003, se for solicitado, entendeu? Então, faixa etária aqui é parâmetro, Tem entendeu? recebido, falando sobre ela. A RN, né? Perfeito. Eu vou colocar na pasta, eu acho que não vai dar tempo da gente reconstruir pela RN aqui, mas eu vou colocar na pasta um passo a passo e um exercício para a gente fazer pela RN 63 de 2003. Pode ser? E aí a gente também aplica. Porque se a gente for trabalhar nela aqui agora, a gente não vai fazer o terceiro trabalho. A gente não vai fazer. Que é a liquidação de sentença, entendeu? Aí eu vou colocar na pasta um exercício e também vou mandar a apostila para vocês, que vocês não receberam a apostila. Então eu vou mandar a apostila e o exercício da RN 63 de 2003 para vocês. Para a próxima semana. Aqui, basicamente, Nesse caso também, quem tem que orientar é a gente, vai ter que não. receber a orientação Tem do que ter cargo. orientação. Porque é uma questão de direito, entendeu? Possa ser, inclusive, até de estratégia. Tem muitos clientes meus que optam por, em um processo, não discutir faixa etária, entendeu? Ó, vou manter, porque no processo à parte eu vou discutir somente a faixa etária. Então, é algo que, como a gente não impõe, a gente pergunta, olha, teve uma faixa etária de tal valor, qual vai ser o procedimento? A gente vai manter, a gente vai excluir, pode ser, por exemplo, uma faixa etária aplicada para um cliente que fez 70 anos, acima de 59, pode optar por excluir, ou, aqui em Salvador tem muitas decisões favoráveis para a limitação faixa etária a 30%, um percentual de 30%. Pode ser também, se o detentor do direito ao advogado solicitar que vai aplicar esse parâmetro, ou aplicar a RN 63 de 2003, se for o caso ele defender. Então, faixa etária é parâmetro, entendeu? Nesse caso aqui é só a gente alinhar. Olha, houve esse reajuste, o que é que vamos fazer? Temos esses caminhos aqui, qual você vai seguir? E aí a gente aplica. Mas só que ela já era idosa, então já estava com mais de 59. Já estava com mais de 59. O meu, no caso, já tinha uma decisão que era para excluir. Excluir, né? Faixa etária, Uhum. Já foi na liquidação, então. Provavelmente, então, o advogado entrou com esse parâmetro, né? Para excluir. Eu já peguei no meio do caminho. Já pegou no meio. É isso, faixa etária é parâmetro. Eu indico sempre que tiver perguntar. Às vezes o cliente fecha comigo o trabalho, eu não percebo no início, né? Porque a gente tem que reconstruir, mas no andamento dos cálculos eu sempre trago, olha, teve um reajuste faixa etária tal. E aí dou as opções, já para ganhar tempo, eu já dou as opções para ele, o que a gente pode fazer e etc. Muitos optam por manter, por causa de estratégia, outros por aplicar parâmetros assim. Então, o segurado 3 vocês vão fazer, beleza? É a mesma coisa, criar uma cópia, muda aqui o nome da aba para apêndice 3 segurado Z. Na planilha, a gente só vai alterar isso aqui que eu vou pintar, olha, de verde. Só vai alterar isso aqui. Uhum. Agora a missão de vocês aí é identificar o que é anual e o que é faixa etária. Como eu falei, tem uma pegadinha para vocês pensarem um pouquinho aí de como vai fazer na planilha, entendeu? Por que que eu percebi que foi um reajuste por faixa etária ao mesmo tempo? Porque não bateu com os outros reajustes anuais, né? O cara para ficar igual. Então, eu acho que é o 15,23 menos o 44. Tem que fazer uma continha assim pra gente ficar, cara,
A mensalidade aplicada, mas até tô o caminho para vocês. A mensalidade anterior, aplicando o reajuste anual para o segurado, seria essa. Qual é a variação da mensalidade dessa para a faixa etária? Aí vocês identificam que é anual e faixa etária, entendeu? Aquele reajuste. Vou mostrar para vocês já já. Mas tentem quebrar a cabeça mesmo assim para solucionar. É isso, eu basicamente fiz assim. O valor da mensalidade aplicando somente o resto do INSS seria esse. Porque tá esse, aí eu calculo a diferença entre um e outro, entendeu? Mas vocês também têm que fazer isso lá na planilha para dar tudo certo, né? Sim. Aí como é que faz? Acrescenta já com o novo. Aí só que nesse é novo, vocês têm que aplicar a faixa etária e a INS, entendeu? Por isso que vai dar um percentual diferente. E aí, como é que apresenta na planilha? Coloca uma linha a mais? Acho que não, não é o melhor caminho. Aplica tal. Então, tentem ver como é que vocês vão fazer aí esse. Já vou construindo um pouco aqui da minha planilha. Mensalidades. Teve um anual. Quando vocês conseguirem finalizar, me avisem. Vou passar um spoiler para vocês. O valor total aqui embaixo tem que ficar 3.635,34. Para vocês verem se conseguem chegar nesse valor. Aqui, então, spoiler aqui, que a mensalidade devida é 524,24 e o total é esse. Vejam se vocês conseguem. Eu também. Deu 30 a mais? Eu- Será que vocês não somaram os percentuais? São Pode ser isso, né? Então, spoiler, não é para somar os percentuais. É melhor acumular os percentuais. Lembra do caso da cacique, em vez da gente ficar somando coluna com coluna, a gente vai multiplicando, coluna por coluna? Porque a gente está tratando como percentual. Percentual a gente não soma para chegar ao valor dele, a gente multiplica um pelo outro, entendeu? Então, qual é o correto? É vocês transformarem o percentual em índice, os dois, somar, aí multiplicam e subtrai por um. Correto é isso. Será que conseguem agora com essa dica? Tem também um caminho que é um pouco mais trabalhoso, que é vocês pegarem a mensalidade sem reajuste, aplicar os 6,06%, chegar e depois aplicar a faixa etária e chegar. Pode fazer assim também. Só que você teria que criar mais uma linha, né? Ou então não demonstrar, já demonstrar, fazer essa conta fora e botar lá o valor, entendeu? Pode ser também. Mas a lógica é essa, entendeu? Você tem que pegar, aplicar os 12 reajustes para chegar. Mas é isso. Pode ser assim também na linha. E já aconteceu uma vez só comigo, só uma vez, realmente só uma vez, que o juiz não entendeu. Ele falou, Alfredo, você explicou bem no parecer, me explica o que tu fez aí. Não entendi, em outras palavras assim. Aí eu tive que criar uma linha para mostrar para ele que eu apliquei esse reajuste. Aí eu acredito que deu certo, assim, depois não voltou mais, então acredito que tenha entendido. A lógica aqui é a seguinte, vou fazer um pouco aqui embaixo, vou aumentar um pouco a tela. Não sei se é porque eu não tô sem óculos, não tô enxergando. A lógica é a seguinte: nós já sabemos qual é o reajuste anual, né? Que a gente vai aplicar, e já sabemos também a faixa etária. Eu consegui apurar, né? A gente conseguiu apurar qual foi a faixa etária. Tal. A lógica é a seguinte: qual é a mensalidade anterior? 295. A gente quer fazer o que nesse mês aqui? Aplicar o reajuste anual e o reajuste por faixa etária, entendeu? A gente tem que encontrar primeiro a mensalidade com reajuste anual e depois encontrar a mensalidade com reajuste por faixa etária, que é justamente essa anterior vezes faixa etária. Então, mensalidade correta é essa, entendeu? A gente pega a mensalidade anterior, aplica o anual e a faixa etária, segregado. Pode ser também que a gente faça uma fórmula também, olha, igual, como eu falei, transforma o índice, o percentual em índice, 6,06% mais um, vezes, como eu falo, não soma, 25,01 mais um,
menos 1. Bater certinho, tá vendo? 524, 524, tá vendo? E aqui já apresenta o índice acumulado, faixa etária e anual. Se você somar, se você somar os dois, olha só, se você somar os dois, vai dar 31,07, não vai dar 32,58. Tá vendo? Porque o correto é você multiplicar, você acumular os dois reajustes. E resta evidente que o correto é você acumular, porque se eu aplicar 395 multiplicar por 332,58 vai dar 524, que é justamente o valor aqui embaixo, é a prova real, entendeu? Observe, eu fiz em duas metodologias aqui. Primeiro, eu fui bem detalhista, mensalidade anterior, veja o reajuste anual. Cheguei aqui 419. Depois eu apliquei a faixa etária e cheguei a 524,24. E aqui em cima eu usei o reajuste, o índice acumulado e cheguei ao mesmo valor. Essa aqui Isso. é igual, abre parênteses, o reajuste anual. Pode ser também lá da aba INS. Mas aqui eu digitei 6,06% mais 1, fecha parênteses, multiplica pelo outro reajuste, que é 25,01, mesma lógica, menos 1. Essa é uma forma de apresentar. Você pode apresentar também colocando uma linha a mais. Conseguiu captar? Se eu faço o que nem você tinha feito ali, que é somar, olha, esse mais esse, vai dar um valor menor, tá vendo? Não vai dar tudo certo. E aí você pergunta, mas que. Primeiro tem que usar em si. Aham. Aí ele pergunta assim, mas que lógica é essa? Multiplicar um índice pelo outro? Cara, resta evidente que está correto, que eu apurei aqui o mesmo valor, entendeu? É realmente a acumulação de índices aqui nesse caso. Quando é percentual, a gente precisa acumular esses índices. Entendeu? 59? Será que não foi porque você digitou 25,01? Coloca igual lá, porque esse 25,01 às vezes tem mais casas decimais. Olha, tá aqui, percentual. Tem mais casas decimais, tá vendo? É 25,0006. Se você for expandir. Coloca igual lá naquela outra aba que tá lá calculado, que eu já deixei pronto. Aí vai bater certinho. É a mesma coisa com relação. Você já deve ter pego alguns cálculos assim, que dá, quando você vai fazer o cálculo correto, a INS, a própria seguradora também aplicou a INS, dá uma diferença de 2 centavos, 3 centavos. É porque esse reajuste, por exemplo, de 6,06 não é 6,06 na prática, é 6,059. Não, 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 não. Então, aí às vezes eles têm acesso lá ao índice bruto mesmo, assim. A gente só aplica 6,06. Aí às vezes a diferença de 2, 3 centavos não é por erro, não. É questão de casas decimais mesmo. Bateu certo agora? Basicamente, peguei a mensalidade sem reajuste, 395,41, que é justamente a de julho de 2025, multipliquei e fiz a aplicação do reajuste do INS, 6,06%. 395,41 é a mensalidade antes. Isso, 79. exato. E essa G69 é a G58, que é a mensalidade de julho. Só fiz uma continha aqui para mostrar para vocês. É uma prova real. Eu gosto de fazer essas provas reais para também, de repente, não fazer uma coisa errada. Aí, mesmo que eu não vá apresentar com várias linhas, eu gosto de fazer uma continha por fora, verificar para ver se a gente fez certinho. É importante, assim. Agora, ia ser complicado se tivesse só um segurado, porque aqui a gente sabia que os outros segurados foram foi o reajuste de. Tinha lá um reajuste para outros segurados. E se fosse somente uma faixa etária e o anual no mesmo mês? É difícil. Aí a gente precisa solicitar documentação, algum tipo de informe que a seguradora tenha mandado informando, né? Ó, faixa, ou faixa etária ou anual foi aplicado esse percentual, e a gente pelo menos consegue identificar. A gente não tem como adivinhar, pegar lá uma mensalidade que variou de 500 para 1.000, que é anual e que é faixa etária. Não tem como a gente saber. A gente tem que ter ou o contrato, ou então algum tipo de e-mail que a seguradora mandou para o cliente, informando. Gente, não vai dar tempo da gente fazer um novo caso se a gente for fazer o parecer desse. O parecer é aquele padrão, né? Que vocês já sabem assim. É basicamente preenchimento de dados. O nome dos clientes, o valor apurado. Então, vamos partir para ver se a gente faz em 15, 10 minutinhos, 15 minutos o caso de liquidação de sentença. Será que dá? Eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos tentar fazer.
Podem fechar essa planilha. Depois você coloca até como meta para vocês essa semana preencher. O apêndice 4 é basicamente lá, os quadros já estão prontos, tá? Vocês só vão preencher aqui, ó, período, competência e passar tudo para o parecer, que basicamente é só preenchimento mesmo. Como eu falei, a planilha aqui ela já está finalizada, agora é só mesmo finalização para o parecer. Você quer qual? O 4, trabalho 4, liquidação. Abram primeiro o laudo pericial desse trabalho 4. Vocês vão perceber que lá já está todo pronto, inclusive. É um laudo que já está todo pronto. Tem lá o dispositivo da sentença, tá? É uma sentença bem simples também, bem tranquila, que é basicamente para a gente apurar os reajustes anuais conforme a ANS. Só que nesse caso aqui vai ter questão lá de juros de mora e tal, a gente finaliza com esse. E também tem a questão de período. Pronto. O objetivo é liquidar a sentença que está nesse laudo. Seguiram? Observe nessa planilha que já está com a coluna A e B corretas aí, né? Tudo digitadinho e tal. Então, vamos lá apurar o reajuste. Vou fazer junto com vocês para dar tempo. Os reajustes aplicados pela seguradora, aquela forma que você já conhece. Por mais que seja uma liquidação de sentença, a gente precisa apurar os reajustes que foram considerados pela seguradora. Até para que a gente se situe e verifique qual é o mês do reajuste anual, para a gente aplicar conforme sentença. Então, vai ser mensalidade do mês dividido pela mensalidade do mês anterior, menos um. Que olha, as duas primeiras já estão preenchidas. Eu até já preenchi logo aqui as mensalidades que já foram do cliente, tá? Deixei preenchido. Aqui a gente vai apurar os reajustes aplicados pela seguradora. Mensalidade do mês dividido pela mensalidade do mês anterior, menos um. Vocês abriram também um laudo pericial? Porque o objetivo aqui é liquidar a sentença, tá? Então a gente vai realmente fazer o que o juiz determinou na sentença. Ou seja, o que ele não determinou, a gente não faz. Conseguiram apurar? Pronto. Aqui agora a gente só vai identificar. A gente percebeu que os reajustes anuais são sempre aplicados em janeiro, né? Então, vamos lá. Reajuste anual. E com aquela cautela para verificar se não teve alguma faixa etária aí e tal, porque, enfim. Reajuste anual, reajuste anual. Observem que em maio de 2025 tem um reajuste de 55,44. Uma faixa etária para a gente identificar. Perfeito. Mensalidade devida. A primeira, sempre igual à seguradora, mensalidade base. As subsequentes, anterior vezes reajustes devidos mais anterior. Perfeito. Já vou logo copiar aqui para identificação dos reajustes devidos. Agora, vamos lá voltar para a sentença. No laudo pericial, o juiz determinou a revisão dos reajustes de 2020 a 2025, substituindo-os pelo percentual autorizado pela INS. Em 2020, ainda fixou lá quais são os reajustes que a gente precisa aplicar, tá? 8,14, 8,19, 12 e tal. Enfim, o nosso objetivo aqui é aplicar os reajustes da INS. O juiz não citou faixa etária, então a gente vai manter a faixa etária, tá? O juiz determinou, inclusive fixou os percentuais e o período de análise. Então, façam aí a coluna FG, para a gente estar cumprindo. Que é justamente o que a sentença determinou, né? E aí, no final, a gente vai ver se a mensalidade que vocês vão apurar em 2025 vai bater igual a mim. Vão lá na sentença que tem já os reajustes certinhos. Nesse caso aqui, por mais que a gente esteja passando pela pandemia, não vai ter nenhum retroativo, porque o plano iniciou em janeiro de 2020. E o primeiro reajuste seria justamente em janeiro de 2021. Não teve nenhum reajuste em, sei lá, julho, agosto de 2020. Então, não tem nenhum tipo de retroativo aqui. Agora, se o plano tivesse começado lá em 2018, 2019, agosto, talvez tivesse alguma coisinha aí pra gente ter que apurar. Vou lá, vou avançar para dar tempo. Janeiro de 2021,
a gente sabe que está no intervalo de 2020, não é? Então, é o reajuste de 2020, tá? E o juiz determinou a revisão de todos esses reajustes anuais que a gente vai passar aqui. Então, 8,14, menos 8,19, 15,5, 9,63, 6,91 e mantém a faixa etária, que não foi objeto de reajuste aqui nessa sentença. Chegaram a 496,73? Certinho. Agora, a apuração das diferenças devidas. Nós vamos fazer a partir de qual mês? O juiz determinou a prescrição, não foi? Se eu não me engano. Ele, acho que tem aqui, não? No lado. Aqui, olha. No item B, condenar acionado a restituir à parte autora, na forma simples, a diferença entre os valores efetivamente pagos e os valores devidos, observada a prescrição trienal a contar do ajuizamento da ação. Aí tem 1/2024. Se foi ajuizado em 1 de 2024, trienal, então a gente vai apurar a diferença desde 1 de janeiro de 2021, tá? Na planilha. Então, diferenças desde janeiro de 2021. Não é justa a faixa etária. Mantém. Isso, a sentença não determinou nenhum tipo de parâmetro específico para faixa etária, nesse caso. Correção monetária pelo NPC, dessa vez eu deixei fora aqui, mas basicamente a gente vai aplicar o reajuste acumulado de janeiro de 2021 para hoje, naquela fórmula que eu, até desde o caso de PASEP, eu passo aqui para vocês, que é igual a multi, abre parênteses, vem aqui no INPC, janeiro de 2021, acumula até dezembro de 2025. E trava a última. Vai chegar aqui no reajuste. Acumula a correção monetária. Diferenças atualizadas é o valor que a gente apurou vezes a correção monetária. Vamos chegar a 9.282,03. Juros de mora contados a partir de cada desembolso, tá? Vamos lá. Hoje é dia, vou botar no dia 1º de dezembro, tá? Como referência, 1º de dezembro, então vai ser igual a 1% dividido por 30 vezes a diferença de dias entre 1º de dezembro de 2025 e a data do pagamento de cada parcela, cada mensalidade. Trava a P9 lá, que é 1 de dezembro de 2025, a gente vai chegar ao percentual dos juros de mora. Vai ser esse 59,83. Regressivo, né? Porque a partir de cada desembolso, no último mês, a prova real de que ele é zero, porque dezembro para dezembro é zero. Juros de mora em dinheiro, digamos assim, em reais, é multiplicação da coluna J pela K, basicamente. E a última coluna, diferenças atualizadas com juros de mora, é igual à coluna J mais L. Pode colocar rapidinho a fórmula do juros. Uhum. Eu não estou conseguindo acompanhar desde o último. Tá. O múltiplo basicamente é a acumulação do índice, tá? De correção monetária. Igual multi. Aí abre parênteses. Foi? Aí vai na aba INPC, procura lá janeiro de 2021 Sim. e acumula todos, assim, ó. Acumula todos. Até dezembro de 2025, fecha parênteses e trava somente a célula de dezembro de 2025. Vai ser basicamente multi-NPC, C26 a C85 e vocês travam C85.
Tem 85. É, Chegaram a 1,31? 1,31. Pronto, perfeito. Travou, não foi? 85? Aí é só puxar. Puxar pra cá pra baixo. Eu percebi que nos últimos 2 meses vai estar 1, o índice 1. Bateu certinho, né? Pronto. Já agora na coluna J. A coluna J é a diferença atualizada. Então, o valor que a gente apurou de diferença meses É, é o H vezes I. É a mesma coisa. Apura para o primeiro e puxa. Aham. Agora a coluna juros de mora. De 1% ao mês contados a partir de cada desembolso até 1º de dezembro de 2025. Pronto. A fórmula é a seguinte. Igual 1% dividido por 30 vezes, abre parênteses, a data de hoje. Eu coloquei a minha aqui, mas pode estar em alguma outra coluna, outra célula. Então, a data de hoje. Hoje não, bota 1º de dezembro para ficar unificado. 1º de dezembro. Aí você pode usar alguma forma, qualquer célula dessa. Eu usei a P9, mas pode ser qualquer uma. Desde que esteja a data, 1º de dezembro. Beleza? 1% dividido por 30 vezes, abre parênteses. Aí lá na célula 1º de dezembro, que está 1º de dezembro, trava ela, menos vezes a diferença de dias. A gente vai botar a diferença de dias entre parênteses. E aqui é a diferença de dia. Isso, entre parênteses. A primeira data vai ser a de 1º de dezembro. Aí você pode escolher uma cédula. A minha eu coloquei essa 1º de dezembro na célula P9. Pode ser na própria P9, pode ser qualquer outra que vocês acharem melhor. Trava essa data, que a gente quer que fique travado, menos Como é que o faz mês. isso? F4. No Windows eu não lembro, não. F4, né? Botei aqui, botei. Você aperta Ctrl e F4. Conseguiram já captar essa aqui? A do juros de mora também? E aqui a parte final já é tranquila. Juros de mora, e presta atenção porque ele está em percentual. Então a gente vai observe que aqui eu dei um detalhamento, né? Tá? Uma coluna é o percentual do juros de mora e a outra é o juros de mora em reais. Então multiplica J vezes K e você vai achar o valor do juros de mora aqui na coluna L. Beleza? E na última coluna é a soma entre a J mais L. Chegou nesse valor aqui? Eu sim, sem saber fazer o juros de mora. Conseguiu? O juros de mora. Tá travando, talvez, né? Esse modelo de parecer que eu faço para liquidação de sentença também, né, é muito bom, porque ele vai bem direto ao ponto. Objetivo, dispositivo, considerações embaixo do dispositivo, se for necessário salientar algo, e o resultado, é o que interessa. Aqui nessa fase, o juiz não quer saber se está abusivo, se não está, ele só quer saber o valor correto conforme a sentença. Planilha superada. Parecer já está pronto. Basicamente, vocês vão alterar aqui o resultado, colocar o resultado correto. Já está tudo prontinho, parecer. Ficaram 2 casos que a gente não conseguiu fazer, que foi um da CACI e um de plano de saúde para um segurado. Vou ver se até o final da semana, além de Diego vai mandar a apostila, a gente coloca um caso que tem a RN 63 de 2003. Pra gente fazer.